Olá, boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Ponto e Contraponto. E o nosso assunto de hoje é a prevenção ao câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens. Para se ter ideia, ele é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve a doença. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 40 minutos por causa desse tipo de câncer. E para falar sobre o Novembro Azul, que lembra da importância da prevenção, eu recebo aqui no estúdio o urologista José Araújo, médico do Apvida Notre Dame Intermédica. Doutor José, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Estela. É um prazer enorme. Doutor, para a gente começar o bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância dessa campanha Novembro Azul. Sabe-se que o câncer de próstata, dentre os tumores que acometem o homem, ele é a primeira causa de incidência, né, de frequência dentro da população masculina quanto aos tumores malignos que não estão relacionados com os tumores de pele. Então, isso é um fato importante na população masculina. Além disso, nós sabemos que a cada 8 minutos, um homem está sendo diagnosticado com o câncer de próstata. É um número que chama muita atenção, né? E a cada 40 minutos, um homem pode estar morrendo em detrimento da doença. E por isso que é importantíssimo diagnosticar precocemente esse tipo de câncer, né, doutor? Sim. O diagnóstico precoce de todos os cânceres, inclusive do câncer de próstata, ele passa a ser a primeira vertente que nós devemos ter e o primeiro impacto positivo, né, nessa campanha do Novembro Azul. Acredita-se que você detectando precocemente, muitas vezes você só precisa fazer tratamentos que são geralmente menos invasivos e muitas vezes não precisamos até de tratamentos cirúrgicos dentro de algumas situações hoje dentro da estratégia do tratamento de câncer de próstata. Como nós podemos ver, existe uma modalidade de tratamento que já tem alguns anos descoberto, que é a vigilância ativa, onde você detecta precocemente tumores que não aumentaria nenhuma mortalidade no homem e que você pode tratar simplesmente acompanhando este homem através do exame digital retal, toque retal, Sim. Exames de imagem como a ressonância nuclear magnética e biópsias quando assim for necessário, sem que precise utilizar algum tratamento cirúrgico ou hormonal ou tratamento com quimioterapia ou com radioterapia. Então, Estela, cada vez mais a medicina está se aperfeiçoando no tratamento do câncer de próstata. E isso se deve ao diagnóstico precoce desta doença na população masculina. Agora, doutor, o câncer de próstata, ela é uma doença hereditária ou o estilo de vida da pessoa pode desencadear essa doença? Olha, fizeram pesquisas, né, no mundo inteiro e não chegou à conclusão quais são aqueles alimentos ou que possa ajudar trazer uma melhora de alguém que possa prevenir o câncer Sim. de próstata. Uhum. Tudo aquilo que foi testado até hoje, a ciência ainda não aprovou. No entanto, alguns fatos importantes devem ser levados quanto à etiologia do câncer de próstata, a causa do câncer de próstata. Uhum. E como existe a incidência. Então, homens que fumam, uso do tabagismo, né? Homens da raça negra, eles têm a tendência mais de ter câncer de próstata do que os caucasianos e também o fator hereditário. Sabe-se que a cada membro da família que esteja detectado com câncer de próstata tem uma tendência, aquele homem acima de 40 anos, 2
2,5 vezes mais de ter um câncer de próstata, como naquele membro detectado. Então vamos dar um exemplo, né, para quem está nos assistindo. Por exemplo, se o seu pai teve câncer de próstata, a probabilidade de você ter a doença é 2,5 vezes maior. maior. Perfeito. Entendeu? Principalmente nos parentes próximos, mais próximos, pai, irmão, avô. A tendência maior dá-se justamente através dos parentes próximos. Então, 3 coisas são importantes a saber no câncer de próstata. Primeiro, a raça negra é a que mais incide, Sim. é a que mais aparece. Quem é negro precisa fazer o diagnóstico, a prevenção é mais cedo? Tanto a raça negra como a raça caucasiana, ela tende a ter que fazer o diagnóstico mais precoce. Porém, aqueles afrodescendentes, os quais estão também sob o uso do tabaco, do tabagismo, né? Fazendo uso e também não, tem uma tendência maior a ter essa condição, tá? Inclusive também se ele já tiver histórico na família de câncer de próstata, aí aumenta a incidência bem maior. Então, já que a gente falou, né, sobre a idade, né? Com que idade o homem deve começar a fazer os exames preventivos do câncer de próstata? Olha, isso aí é uma coisa que o câncer de próstata, né, doutor? O mundo está cada vez mais buscando uma idade específica. Sim. Sabe-se que, se você tiver fatores de risco, quanto mais precocemente, melhor. Então, Perfeito. Aos 40 anos já seria o ideal. Perfeito. No entanto, se você não tiver fatores de risco, é possível que você possa retardar um pouco, mas não quer dizer, obrigatoriamente, que você não faça uma visita anual ao urologista para outros tipos de patologias, outros tipos de doenças que incidem no homem e que pode trazer também tanto problema de saúde pública quanto a doença do câncer de próstata. Mas digamos assim, a partir dos 45 anos, para aquele que não tem o histórico de fatores de risco, cigarro, hereditariedade e também cor da pele, a raça negra. Perfeito. Porém, isso não impede que alguém que apresente algum sintoma urinário, do trato urinário, procure bem mais precocemente o urologista. Perfeito. E quais são os exames que detectam esse tipo de câncer, doutor? Primeiro, é importante, Estela, antes da gente comentar os exames, a importância da entrevista, que nós chamamos em medicina de anamnese, que Sim. nós fazemos com o paciente. Isso é muito importante. O primeiro contato do médico com o paciente. O câncer de próstata ele pode ser assintomático, mas ele também pode trazer sintomas, como sintomas do trato urinário, urinar com sangue, o esperma, o líquido espermático sair com sangue. Sim. Pode também aparecer através de dores ósseas, dores nos ossos, de forma que não se sabe de onde vêm essas dores ósseas, principalmente na coluna vertebral. Sim. Pode também ter sintomas indiretos, que não obrigatoriamente sejam indicativos de câncer, como dor ao urinar, ao levantar muitas vezes à noite para urinar. No entanto, diante dessa situação, necessita que nós, homens, procuremos imediatamente um urologista. E daí, durante essa entrevista com o urologista, é possível ver a necessidade de alguns exames. O primeiro exame pode ser feito em segundos dentro do consultório do urologista. É um exame indolor, é um exame que não leva menos de que 10 a 20 segundos, é uma coisa muito rápida, e que dá resultados importantes quanto à presença ou não do câncer de próstata, que é o exame digital retal, comumente chamado de toque retal. Perfeito. Então, o toque retal, ele é importante. No entanto, além do toque retal, a medida do sangue é através do PSA, que é também outro dado importante que o homem
que esteja acima de 40 anos, ele já comece a procurar a ver a necessidade da realização desse exame sanguíneo. Além disso, tem outros como a ultrassonografia da próstata, bem como resultados positivos que possa acontecer durante o toque retal, que você ache alguma tendência naquele homem a ter câncer de próstata, a ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata, que é um exame específico, possa também dar o diagnóstico dessa patologia. E hoje eu recebo aqui no programa o urologista José Araújo e a gente conversa sobre a campanha Novembro Azul, que alerta a sociedade sobre a prevenção das doenças masculinas, principalmente o câncer de próstata. Doutor, voltando agora para esse segundo bloco, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que o câncer se forma no organismo. O câncer de próstata, especificamente, ele é um tumor, ele é um câncer que ele é lento, ele aparece de uma forma lenta. Ele não é um tumor rápido, que ele se instala rapidamente. E ele se dá através de uma desorganização das nossas células do nosso corpo. E daí, essa desorganização, algumas células, elas começam a apresentar características diferentes da célula normal prostática. E em meio a essa desorganização e essa desordem celular, o câncer ele começa a se manifestar e daí, de uma forma insidiosa, quer dizer, de uma forma lenta, ele vai gradualmente aparecendo. Portanto, nós já temos hoje exames que podem precocemente detectar o câncer de próstata em uma fase muito inicial, que são chamados tumores indolentes. Aqueles tumores bem iniciais que geralmente até o toque retal não consegue evidenciar. Nós que trabalhamos no Apvida, nós temos a maior condição dentro dos conceitos e dentro do ambiente que nos é dado a trabalhar essa prevenção junto com os nossos pacientes. Maravilha. E vocês fazem também campanhas dentro do próprio hospital? Do próprio com os hospital funcionários? Também é importante. Os funcionários também são alertados contra essa importância. Os pacientes, todo o ambiente do Apvida ele é colocado para que o Novembro Azul seja chamado a atenção e sempre estamos junto com os órgãos, tanto os órgãos televisivos, as rádios, os meios de comunicação de um modo geral, internet, tudo, alertando a toda a população alagoana a importância da prevenção. Doutor, e é possível saber qual a taxa de cura do câncer de próstata quando diagnosticado na fase inicial? Olha, veja bem, isso vai depender exatamente do estágio do câncer. Perfeito. Nós temos 3 estágios. Primeiro, um câncer de próstata que ele não é agressivo, ele tem pequeno risco para o paciente. Segundo, um câncer de próstata que tem moderado risco. E o terceiro, alto risco. Então, a depender de onde o paciente se insere dentro do contexto, a taxa de cura vai depender exatamente disso. Além disso, do status corpóreo do paciente, né? Das condições, das comorbidades que o paciente tenha. Um paciente que já venha com várias doenças associadas de comorbidades como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, tudo isso aumenta a taxa de óbito e também a morbidade do paciente. Então, não tem-se como dizer assim a taxa de cura. A taxa de cura vai depender exatamente do status, de como o paciente ele chega ao consultório em relação à sua condição de atividade física, a sua condição alimentar, o seu controle alimentar. Tudo isso depende para que a gente tenha uma saúde do homem em geral. E existem casos, inclusive, que a pessoa não precisa nem passar pela quimioterapia, pela radioterapia, sim, por cirurgia. Sim. Eu queria que o senhor desse, inclusive, um exemplo de algum paciente seu para poder ilustrar esse nosso bate-papo. Por exemplo, pacientes que quando ele faz um exame de PSA e os resultados venham menores de que 10.
10 é um número menor que 10. E que apresentam durante a retirada de fragmentos, durante a biópsia da próstata, que é um exame invasivo e que se faz ou pelo ânus ou pelo períneo, para retirada de fragmentos, perfaça em torno de 2 fragmentos que sejam comprometidos, mas que naqueles fragmentos apenas 25% da sua área esteja comprometido. Isso é chamado de um tumor de baixíssimo risco, onde você faz uma vigilância ativa. O que é vigilância ativa? A cada 3 meses, esse paciente vai ao urologista fazer o toque, fazer biópsia e fazer ressonância para ir acompanhando aquele tumor. Sim. Porém, existe o medo, o risco. Então, muitos pacientes, nesse caso, dizem assim: doutor, por que o senhor não opera rapidamente? Porque acredito eu que nós devemos trabalhar em cima de evidências científicas, onde mostre que esses tumores, eles podem ser acompanhados sem precisar nenhum tipo de tratamento específico. É chamado esse processo de vigilância ativa. Portanto, homens que estejam naqueles fatores de riscos que eu já mencionei, ou que estejam acima de 50 anos, obrigatoriamente façam seu exame. Detectado precocemente, você pode ser um dos candidatos a não precisar de fazer nenhum tratamento invasivo dentro de si, nem quimioterapia, nem rádio, nem cirurgia. Isso é maravilhoso, né, quando a gente fala sobre câncer, né, doutor? Com certeza. Agora, além do câncer de próstata, né, essa campanha, o Novembro Azul, também lembra outros tipos de doenças, né, doutor? Isso. Não é só câncer de próstata? Não é só câncer de próstata. Hoje nós estamos muito preocupados com o uso indiscriminado de anabolizantes. Os anabolizantes que são utilizados nas academias para os ganhos musculares de forma abrupta, eles trazem muitos problemas para a saúde masculina. Dentre eles nós podemos citar a infertilidade. Homens tornam-se inférteis, não conseguem gerar filhos com o uso crônico de anabolizantes, problemas relacionados com o coração, como doenças cardiovasculares, infartos agudos do miocárdio e também doenças cerebrovasculares como o AVC, o derrame cerebral, bem como também as disfunções eréteis. Homens jovens hoje que usam anabolizantes de forma indiscriminada tendem a serem futuros candidatos a ter ou serem inférteis ou ter disfunções eréteis às custas do uso de anabolizantes. O câncer também pode aparecer em homens que usam anabolizantes? Muita testosterona. Alguns trabalhos mostram que se o homem tiver que ter um câncer de próstata, ele pode não ser facilmente detectável porque ele está usando a testosterona. E ninguém sabe se é a testosterona que está levando, que está fazendo subir o PSA e levando a induzir ao câncer, ou se já é o uso constante do anabolizante que pode levar ao câncer de próstata. Mas se sabe também que o uso crônico pode ser levado também em consideração o câncer de fígado, porque a testosterona ela é metabolizada, ela é degradada no fígado. Então o câncer de fígado também pode ser um fator que pode agravar a vida do homem que usa indiscriminadamente hormônios à base de anabolizante. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar, em poucas palavras, eu queria que o senhor falasse aí da importância do homem que muitas vezes não procura, né, um médico na idade, como o senhor falou, que a gente falou aqui, que tem vergonha e que tem muito preconceito também em relação ao exame de toque. É o seguinte, nós sabemos que hoje 7 homens morrem a mais que as mulheres em detrimento do câncer de próstata. E não só isso, outras doenças associadas também levam o homem a óbito, à morte, como as doenças cardiovasculares, que também está inserido dentro de um contexto, e também as doenças relacionadas com os fatores que levam e exacerbam o câncer de próstata. O cigarro. Então, quando você procura o urologista hoje, ele tenta, de todas as formas, ver o homem numa saúde geral. Não somente
na saúde prostática, na saúde urinária e genital, mas de um modo geral. Hoje o urologista é um médico que trata do homem como um todo, não só um homem fragmentalizado na saúde urinária e genital. Maravilha, doutor, super obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto, nos ensinando e dando tantas informações importantes. Obrigado, espero que todos estejam conscientes desta campanha e passem aos seus sobre essa importância da prevenção do câncer de próstata e de todas as doenças que acometem o homem. É isso aí. Novembro Azul, né? A prevenção não é só no novembro não, viu, gente? É o ano inteiro, a vida toda, tá certo? E por hoje é só. A gente volta a se ver no próximo sábado, à 1h da tarde, no Agenda, e a partir das 7h20 da noite, aqui no PCP. Para rever a nossa entrevista, é só acessar o canal do YouTube TV Ponta Verde SBT. Gratidão pela sua audiência e mais um sábado. A gente volta a se ver. Tchau, tchau.